Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Mais Pedagogia com Cursos e hoje nós vamos ter nossa aula, nosso simulado sobre currículo, BNCC e planejamento curricular. Espero que você goste desse simulado de hoje. Então, se você é novo por aqui, vai se inscrevendo no canal, deixa seu like se você curtiu esse vídeo e compartilha com aquele teu amigo que também está na luta para ser aprovado e receber um cargo aí na área de educação. Então vamos lá, vamos começar o nosso simulado de hoje. Questão 1. A Escola Horizonte Vivo iniciou uma reforma curricular após identificar em avaliações internas que muitos estudantes conseguiam repetir conteúdos, mas tinham dificuldades para resolver problemas reais, comunicar ideias e aplicar conhecimentos em situações práticas. Durante reuniões, a coordenação pedagógica destacou que a BNCC orienta um ensino menos conteudista e mais focado no desenvolvimento de competências amplas, que articulem conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Diante desse cenário, a ação que mais se alinha à concepção competencial da BNCC é reforçar exercícios repetitivos para a consolidação da memória dos conteúdos, organizar as aulas por listas de conteúdos sequenciais rígidos, criar situações de aprendizagem que demandem análise, comunicação, colaboração, resolução de problemas. D. Restringir o currículo aos conteúdos dos livros didáticos aprovados pela rede. De acordo com essas alternativas aqui, qual a que mais está alinhada ao que a BNCC propõe? É a letra C, pessoal. Criar situações de aprendizagem que demandem análise, comunicação, colaboração e resolução de problemas. A BNCC ela propõe um ensino voltado para mobilizar conhecimentos para que a criança possa agir em situações reais, ok? Então, na primeira questão, a gente tem a letra C como correta. Segunda questão. O projeto político-pedagógico da Escola Aurora indica que o currículo deve considerar não apenas os documentos oficiais, mas também a cultura escolar e as relações sociais que acontecem no cotidiano. Em reunião, a diretora afirmou: nosso currículo precisa olhar para aquilo que ensinamos, sem perceber, para aquilo que os alunos aprendem sem estar escrito no papel. Esse trecho refere-se a qual dimensão do currículo? Olha, ele fala aqui, o currículo precisa olhar para aquilo que os professores ensinam sem perceber e aquilo que os alunos aprendem sem estar escrito no papel. O que caracteriza, que tipo de currículo é esse? Currículo oculto, formal, nulo ou prescrito? De acordo com o enunciado aqui, gente, está aqui exatamente como o currículo oculto, porque os alunos vão aprender, só que não está escrito no papel, e o professor vai passar aquele conhecimento sem perceber, e os alunos vão adquirir aquele conhecimento, mas aquele conhecimento não está aí como um currículo que foi prescrito, por exemplo, certo? Ou um currículo formal. O currículo nulo é aquele que não é passado. É importante o conteúdo, mas ele deixa de ser passado. Então, a gente tem aqui, currículo nulo. Tudo que foi importante, mas não foi ensinado. O formal, aquele que faz parte dos documentos oficiais. É a mesma coisa que o prescrito, certo? O currículo real é o que de fato acontece na sala de aula. Então, eu tenho uma observação aqui para passar para vocês. O currículo prescrito é a mesma coisa que currículo formal. Então, segunda questão, a gente tem a letra A. Terceira questão. Em uma formação continuada, a coordenação pedagógica destaca que a BNCC define o que todos os estudantes têm direito de aprender
mas não determina como cada rede deve organizar o currículo local. É reforçado que o documento nacional estabelece um referencial comum, enquanto cada sistema de ensino deve contextualizar e detalhar objetivos, metodologias, tempos e formas de avaliação. Diante dessa afirmação, conclui-se que, letra A BNCC substitui totalmente os currículos estaduais e municipais? Falso, né, gente? A BNCC não substitui currículos. Ela é uma orientação, certo? Letra B. A BNCC é obrigatória, mas sua implementação exige complementação pelas redes? Vamos às outras. Letra C. A BNCC permite aos professores definir conteúdos livremente sem alinhamento? Falso, tá? Os professores, eles vão sim fazer adaptações nos seus currículos locais e regionais, mas eles também têm que seguir as orientações da BNCC. Letra D. A BNCC define métodos de ensino obrigatórios para todas as escolas? Não, aí seria um ensino rígido. Não faz parte aí da BNCC, porque a BNCC, ela prega também um ensino flexível. Então, na terceira questão, a correta, temos a letra B, certo? E complementando aqui, a BNCC, ela é uma referência obrigatória, mas as redes de ensino, elas podem realizar o que? As adaptações, de acordo com as necessidades locais e regionais, ok? Vamos à quarta questão. Durante a análise de uma sequência didática, uma professora percebe que os objetivos propostos não se relacionavam adequadamente com as atividades planejadas. Por exemplo, o objetivo dizia desenvolver argumentação oral, mas as atividades eram apenas cópia e leitura silenciosa. A coordenação orientou revisão baseada no conceito de alinhamento didático. Segundo esse princípio, qual é a ação correta? Veja, foi passada uma atividade e a atividade dizia que era para desenvolver argumentação oral. Porém, lá na atividade, ele queria o quê? Apenas cópia e leitura silenciosa, tá? Então, não está aí havendo uma organização desse conteúdo. Esse conteúdo está sem uma ligação. Então, vamos lá. Segundo esse princípio, qual a ação correta? Ajustar atividades e avaliação para que correspondam aos objetivos definidos? Letra B. Manter atividades, mas mudar os objetivos para adequá-los ao plano antigo? Letra C. Substituir toda a sequência por exercícios conteudistas para evitar erros? Letra D. Incluir mais atividades, mesmo que não tenham relação com os objetivos. Na quarta questão, a gente tem aqui o que é mais de acordo com o alinhamento didático, seria ajustar essas atividades e avaliação para que correspondam aos objetivos definidos, certo? Então, a letra A é a que é correta. E o que é esse alinhamento didático, pessoal? O alinhamento didático, a finalidade dele é o quê? Garantir uma coerência entre os objetivos de aprendizagem, as estratégias de ensino e as avaliações, para que todos os elementos do processo educacional estejam com um bom funcionamento. Então, isso aí é a função do alinhamento didático. Não esqueçam disso, ok? Quinta questão. Agora aí uma questão da CPCOM. A Base Nacional Comum Curricular descreve algumas características das etapas de educação básica, em que devem ser valorizadas certas práticas com os alunos. Dentre essas etapas estão: primeiro, a maior desenvoltura e a maior autonomia dos movimentos e deslocamentos, ampliando suas interações com o espaço, bem como a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais, da escrita e da matemática. Segundo, conhecer e reconhecer com o corpo suas sensações e funções corporais e a valorização das situações lúdicas de aprendizagem. Terceiro, o fortalecimento da autonomia e a ampliação das possibilidades intelectuais,
intensificando-se a capacidade de raciocínios mais abstratos. Então, ele quer ver aí em qual alternativa dessa vai se encaixar educação infantil, ensino fundamental, ou anos finais e anos iniciais, tá? São esses três aí que ele passa para vocês. Então, vamos ver. Assinale a alternativa que denomina cada etapa corretamente. O primeiro está relacionado aqui. Maior desenvoltura e maior autonomia dos movimentos, deslocamentos, ampliando suas interações com o espaço, relações com múltiplas linguagens, incluindo usos sociais, escrita e matemática. Ensino fundamental, anos iniciais. Certo? O segundo, conhecer e reconhecer o corpo, suas sensações e funções corporais, valorização de situações lúdicas. O lúdico está voltado a quê, gente? A educação infantil. O lúdico está voltado à educação infantil. Terceiro, o fortalecimento da autonomia, ampliação de possibilidades intelectuais, capacidade de raciocínios mais abstratos. Isso aí sim, ensino fundamental, anos finais. Então, a gente tem aqui a letra C, na quinta questão, letra C. Vamos à sexta questão. A Escola Raízes do Saber está revisando o seu currículo e decidiu incluir práticas de valorização cultural de diferentes grupos sociais presentes na comunidade escolar. O objetivo é promover respeito, representatividade e revisão de narrativas tradicionais que foram naturalizadas ao longo do tempo. Essa perspectiva está alinhada com currículo tradicional, currículo tecnicista, currículo multicultural, currículo comportamental. Então ele diz aqui, revisa o currículo e inclui práticas de valorização cultural de diferentes grupos sociais presentes na comunidade, promovendo respeito, representatividade e revisão de narrativas tradicionais, certo? Então, isso aqui diz respeito ao currículo multicultural, tá? Tá falando aí de valorização da cultura, diversidade de grupos sociais, tá? Tá falando aí envolvendo a comunidade escolar. Isso aí se chama currículo multicultural, tá? Porque ele vai valorizar o quê? Vai valorizar a pluralidade, múltiplas identidades e culturas. Sétima questão, vamos aí uma questão da banca Educa. A respeito dos eixos das práticas de linguagem BNCC. Assinale. Primeiro, análise linguística e semiótica. Segundo, leitura e escuta. Terceiro, oralidade. E quarto, produção de textos. Envolve as interações entre as pessoas, abordando as características discursivas, as estratégias de fala e escuta. Estratégias de fala e escuta. Desenvolvimento da capacidade de interagir face a face ou por outros meios. Isso aqui, gente, diz respeito à oralidade. Quando ele falou de fala e escuta, estamos falando aí da oralidade, ok? Visa o desenvolvimento do letramento através da ampliação da complexidade dos textos, explorando a intertextualidade, a checagem de informações e o desenvolvimento de uma postura crítica. Leitura e escuta. Leitura e escuta. Foca no desenvolvimento da capacidade de construir, elaborar diversos gêneros, entendendo o propósito da escrita e praticando-a, mesmo que de maneira não convencional nos anos iniciais. Temos aí produção de textos. Produção de textos. E por último, a gente vai ter o primeiro, análise linguística e semiótica. Vai além. Quando ele disser assim, vai além do estudo de regras gramaticais e de ortografia,
você já vai ligar aí a análise linguística e a semiótica, certo? A semiótica, ela visa o quê? Diversas formas de linguagem. A semiótica é um campo que ele vai analisar diversas formas de linguagem, linguagem verbal, visual, sonora e outras. Trabalha a análise e a compreensão ampla da linguagem. Então, toda vez que ele falar que vai além, que trabalha de forma ampla a linguagem, então você já vai ligar aí para análise linguística e semiótica. Então, na 7ª questão, a gente vai ter a letra B. 8ª questão. A criança da educação infantil é concebida como protagonista de sua aprendizagem. Partilha dos processos de cuidar e educar, como adulto mediador. Envolve-se com o seu aprendizado desde o planejamento até a sua execução, bem como participa da gestão escolar. Vive a experiência, partilha e constrói saberes. Sobre as concepções inerentes às crianças, analise as alternativas e assinale a incorreta. Vamos lá, letra A. Protagonista, a criança que promove e fomenta seu aprendizado. Realiza as experiências conforme sua autonomia. Tem autonomia de propor, realizar o trabalho educativo na partilha com o adulto educador e as demais crianças da instituição. Correto. Criatividade. A criança que tem a capacidade de criar e recriar conforme sua imaginação. Perfeito. Questionadora. A criança que interroga, analisa e busca respostas de suas questões. Ao mesmo tempo defende seus pontos de vista. Perfeito, correto. Então vai sobrar aqui a letra D. Imaginativa. A criança que tem a capacidade de investigar e entender ou não os fatos do cotidiano infantil e adulto. Não, aí não tem nada a ver investigação com a criança imaginativa. A criança imaginativa, ela vai usar o quê? Ela vai usar o lúdico, certo? Ela vai usar a criação através do lúdico, ela vai aprender através do lúdico, aprender através da imaginação. Então, não tem a ver investigação, certo? Então, aqui está incorreta aqui. Na 8ª questão é a letra D. 9ª questão. Vamos ver aqui essa questão da CPCOM. Vamos a esse quadro. Apresentação. Docente apresenta uma situação, problema relacionada a um tema. Diálogo entre docente e discentes, explorando o surgimento de dúvidas, questões e problemas relacionados ao tema. Então, houve uma apresentação, onde o docente explanou sobre um tema. Depois da apresentação, houve o quê? Um diálogo entre o professor e os alunos, explorando esse tema e tirando dúvidas a respeito desse tema. Depois houve o quê? Uma conclusão. A partir da discussão do grupo e das suas contribuições, o docente estabelece as conclusões. Próximo passo aqui, a generalização. A partir das contribuições do grupo e das conclusões obtidas, o docente estabelece as leis, os modelos interpretativos e os princípios que se deduzem deles. Próximo passo aqui, exercícios de memorização. Permitem lembrar os resultados das conclusões e da generalização. Em seguida, houve uma prova ou exame, onde todos os discentes, com perguntas e exercícios durante 1 hora. Então, houve uma prova, todos os alunos fizeram ela através de perguntas e exercícios. E no final, houve um feedback. O docente comunica aos discentes os resultados obtidos. Vamos agora à questão. Analisando a sequência didática apresentada e os diferentes tipos de conteúdos procedimentais, atitudinais e conceituais que a compõem, é correto afirmar que: letra A. Por ser dialógica, a sequência elimina a memorização de conteúdos conceituais. Letra B.
Toda a sequência de atividades explora somente os conteúdos procedimentais? Letra C. Os conteúdos procedimentais e atitudinais são o foco do ensino e também o foco da avaliação contínua? Letra D. Os 3 tipos de conteúdo são ensinados e avaliados na mesma proporção? Letra E. A sequência didática explora diferentes tipos de conteúdos, como os procedimentais e atitudinais, trabalhados como estratégia de ensino, mas a avaliação se restringe aos conteúdos conceituais consolidados. Aqui, gente, ele começou também falando, mostrando os conteúdos procedimentais, né, o que deveria ser feito naquela aula. Depois vieram os conteúdos atitudinais, que os conteúdos atitudinais eles envolvem o quê? Valores, atitudes e as normas que os alunos devem seguir. Para no final ele ir com exercícios de memorização e em seguida uma prova de exame. Aí ele envolveu os conteúdos conceituais, tá? Por quê? Houve uma prova no qual os alunos puderam responder através do que eles aprenderam em sala de aula, ok? Então houve os três tipos de conteúdos que foram utilizados. Então a alternativa correta aqui é a letra E. Marquem aí a letra E. Vou marcar aqui por cima, porque esses slides eles atrapalham um pouquinho, ok? A resposta da letra E. A sequência didática explora diferentes tipos de conteúdos, como procedimentais e atitudinais, trabalhados como estratégia de ensino, mas a avaliação se restringe aos conteúdos conceituais consolidados, ok? Vamos ao próximo slide. A imagem da questão apresenta-se como uma pergunta disparadora da introdução da aula da professora Mariana, em uma turma de ensino fundamental anos iniciais, considerando a Base Nacional Comum Curricular, no tocante ao eixo análise linguística e semiótica. Vou anotando aí o que a CPCOM gosta de cobrar, tá? A professora está ministrando aula acerca do conhecimento linguístico. Na imagem ele mostra uma criança e ele pergunta: as regras de acentuação, para que servem? Então, o que é que a professora está trabalhando aí? Está trabalhando a semântica? Está trabalhando a variação linguística? Está trabalhando os elementos notacionais da escrita? Sintaxe ou morfossintaxe? Quem tinha dúvida agora não vai ter mais. A professora está trabalhando os elementos notacionais da escrita. E o que são esses elementos notacionais da escrita? Eles vão trabalhar aí as convenções gráficas e ortográficas, que envolvem ortografia, acentuação, pontuação e concordância. Então, quando ele falar de acentuação, pontuação ou concordância, ele vai falar dos elementos notacionais da escrita. Semântica, significado das palavras. Sintaxe, envolve as frases, orações, períodos. E morfossintaxe, ele vai analisar os aspectos morfológicos, verbo, substantivo, adjetivo e análise sintática, ok? Então, trouxe aí esse resumo aí para vocês. Nesse caso, ele vai analisar elementos notacionais da escrita, porque falou aqui de acentuação. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a transição da educação infantil para o ensino fundamental deve ser feita com atenção para que se garanta o equilíbrio diante das mudanças que serão introduzidas. Esta transição deve ter como base o quê? Olha, ele fala da transição, que os alunos vão passar da educação infantil para o ensino fundamental. O que é que a BNCC vai defender aí durante essa transição? Qual é a base que vai garantir aí os conteúdos? Os educandos sabem o que? O que os educandos sabem e são capazes de fazer, o que os professores e pais sabem sobre os estudantes, o que a escola sabe sobre o estudante,
O que os pais sabem sobre a aprendizagem dos seus filhos, o que a escola e os professores sabem sobre os estudantes. A BNCC, ela vai defender, ela vai se basear aí no que os educandos sabem e são capazes de fazer. A questão 11 é a letra A. De acordo com a BNCC, o currículo, que vai ser o conteúdo dado em sala de aula, ele deve partir dos saberes e das experiências construídas pelos estudantes. Tá? E a BNCC, ela garante o quê? Ela busca o quê? Ela busca o protagonismo infantil, que é uma diretriz central dela, ok? Então, a BNCC, ela vai defender esse protagonismo infantil. Então, 11ª questão, letra A. 12ª, mais uma vez, uma questão aqui da CPCOM. Ao tratar das finalidades e características do planejamento, Libânio considera que existem planos em pelo menos 3 níveis. Veja aí o que a CPCOM gosta de cobrar. A CPCOM cobra bastante aí essa questão de currículo e planejamento, tá? Já a Banca Educa, ela cobra muito essa questão aí do que o que as crianças vão ver dentro de cada área do conhecimento. Então, fiquem aí atentos a isso. A CPCOM não, a CPCOM ela vai mesclar, vai cobrar áreas do conhecimento, mas vai cobrar também questões sobre currículo e planejamento. Fiquem atentos. Suas descrições são as seguintes. Agora ele está falando sobre planejamento e Libânio. Veja aí. O primeiro é um detalhamento das atividades de ensino que são criadas e organizadas pelo professor, no qual é estabelecida uma ponte entre os objetivos e conteúdos e os objetivos dos alunos. Isso aqui é plano de aula. Vou botar aqui PA. Certo? Plano de aula. O segundo é um detalhamento pedagógico e administrativo geral, no qual se explicita a concepção pedagógica, o contexto da escola e suas várias demandas. Se é um plano de forma geral, é um plano da escola, tá? Ele está falando aqui somente coisas voltadas aí à escola, ao estabelecimento de ensino. Então, esse é o plano da escola. O terceiro é um roteiro organizado das unidades didáticas. Falou em unidades didáticas, ele fala aí de plano de ensino. Plano de ensino é a mesma coisa que plano de unidades didáticas, viu? Quando ele fala aqui que é para um ano ou semestre, já mata. Você já mata a questão aí. Isso aqui é plano de ensino. Vou botar PN para diferenciar aqui. Tá ok? Então, na 12ª questão, a gente vai ter a letra C como correta. Deixa eu marcar aqui por cima. Pronto. Letra C. Plano de aula, plano da escola e plano de ensino. 13ª questão. Conforme José Carlos Libânio, a condição para os planos de ensino se tornarem efetivamente instrumentos para a ação é que apresentem existência de recursos didáticos diversificados para dinamizar o ensino, rigorosidade na execução do plano, ordem sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade, D, flexibilidade unicamente e E, direcionamento e objetividade. De acordo com Libânio, essa ordem aí, para que os planos se tornem instrumentos de ação, é a ordem sequencial, a objetividade, a coerência e a flexibilidade. O que é a ordem sequencial? Organização lógica e progressiva dos conteúdos que vão ser ministrados em sala de aula. Objetividade é que esses conteúdos tenham clareza e foco. Coerência, ter uma harmonia desses objetivos, tá? E a flexibilidade para quê? Para se adaptar, o currículo se adaptar às necessidades dos alunos. Então, 13ª questão, letra C. 14ª. A Base Nacional Comum Curricular foi promulgada em 2018, com o objetivo de orientar a construção dos currículos, a elaboração e revisão das propostas pedagógicas.
nas políticas para a formação de professores, nos materiais didáticos e nas avaliações para toda a educação básica. Considerando as áreas de conhecimento para o ensino fundamental, assinale a alternativa que corresponde a uma dessas áreas. Nesse caso aqui, nessa questão, ele quer saber quais são as áreas do conhecimento do ensino fundamental. Quais são as áreas do ensino fundamental, gente? Linguagens, ensino religioso, matemática, ciência de natureza, ciências humanas, tá? E dentro da linguagem a gente tem português, artes, inglês e educação física. Nesse caso aqui, a gente vai ter dentro do ensino fundamental o quê? Ensino religioso. E as outras, professoras? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Todos esses aqui envolvem aí as áreas do conhecimento do ensino médio, tá? Quando você vê e suas tecnologias, ciências humanas, sociais aplicadas, tudo isso aí envolve o conteúdo das áreas de conhecimento para o ensino médio. Então, a correta na 14ª é a letra A. 15ª, uma questão aí da Banca Educa. Com base na BNCC, o ensino de geografia é preciso superar a aprendizagem com base apenas na descrição de informações e fatos do dia a dia, cujo significado restringe-se apenas ao conteúdo imediato da vida dos sujeitos. A ultrapassagem dessa condição meramente descritiva exige o domínio de conteúdos e generalizações. Estes permitem novas formas de ver o mundo e de compreender, de maneira ampla e crítica, as múltiplas relações que conformam a realidade de acordo com o aprendizado do conhecimento da ciência geográfica. Para dar conta desse desafio, o componente geografia da BNCC foi dividido em 5 unidades temáticas, comuns ao longo do ensino fundamental, em uma progressão das habilidades: o sujeito e seu lugar ao mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes, qualidade de vida. Em todas essas unidades temáticas, destacam-se aspectos relacionados a quê dentro aí do componente geografia. Aspectos relacionados à economia, ao exercício da cidadania, às questões ambientais, aos aspectos sociais e aos aspectos culturais. Você poderia se confundir bastante com essa questão aqui. Mas a BNCC é bem clara a respeito disso e ela fala aí o sujeito e seu lugar ao mundo, no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Todas essas unidades aí, temáticas, essas habilidades, elas vão estar relacionadas ao exercício da cidadania. É justamente o que a BNCC propõe, que o aluno ele esteja pronto para exercer a sua cidadania, para ter opinião, para saber viver em sociedade. E isso está voltado ao exercício da cidadania. Uma professora afirma que planejar é prever caminhos, mas também realizar ajustes constantes. Essa fala traduz o princípio do planejamento. Rígido e estático? Ora, realizar ajustes constantes não pode ser rígido e estático. Cíclico e contínuo? Vertical e fechado? Não. Reprodutivo? Não. O planejamento ele tem que ser cíclico e contínuo. Na 16ª questão, letra B. 17ª. A LDB deixa claros 2 conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular. Então, o que são comuns? Competências e diretrizes, realidades e culturas, aprendizagens, métodos e instrumentos, habilidades e competências.
e o que são diversos. Ele quer saber de acordo com a BNCC. O que são diversos são os currículos, porque cada região, cada localidade vai ter o seu currículo adaptado. E o que é comum para a BNCC? As competências e as diretrizes, certo? De acordo com a BNCC, as competências e diretrizes, elas vão garantir o quê? As aprendizagens essenciais. Por isso elas são comuns. Então, 17ª, letra A. 18ª. A professora Cibele planejou um projeto com o tema água. O primeiro passo para o planejamento foi analisar como a temática elaborada em diferentes disciplinas. Conforme Pacheco, se a professora operar com a justa posição de disciplinas, cada uma contribuindo a partir de suas perspectivas, sem necessariamente buscar uma integração. Ou seja, as disciplinas elas vão trabalhar, mas de forma independente, certo? Cibele operará a partir de um modelo de integração curricular denominado transdisciplinaridade, complexidade, transitoriedade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. No campo do currículo, só é falado de 3 tipos aí de formas de conhecimento: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Então, você pode tirar esse negócio de complexidade e transitoriedade, que colocou aqui só para encher linguiça. Agora, vamos ver o que é transdisciplinaridade. Ela vai superar as fronteiras entre as disciplinas, tá? Ela vai pegar uma síntese global. Não é esse caso aqui, porque as disciplinas elas vão operar aqui, ó, de forma justapostas. Multidisciplinaridade. Aí sim, são várias disciplinas abordando o mesmo tema, porém, elas vão abordar de forma independente, elas não vão se relacionar, não vão se interligar. Não vai ter um assunto de português que vai estar dentro do conteúdo de matemática, por exemplo. Então, vão trabalhar sim, mas o assunto de formas individuais. Isso sim é a multidisciplinaridade. No caso, a letra D. E o que é a interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade ocorre o quê? Uma integração entre as disciplinas, onde elas vão ter conexões entre assuntos, tá? Então, nesse caso aqui, as disciplinas estão trabalhando de forma justaposta e vão contribuir com as suas perspectivas. Eu trouxe algumas questões da VUNESP, que elas aí também trabalham conteúdos parecidos aí com a Banca Educa e a Banca CPCom, tá? O artigo 26 da Lei 9394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Trata de aspectos fundamentais do currículo da educação básica. Sobre os currículos das escolas brasileiras, é correto afirmar que, letra A consolidação da Lei de Diretrizes e Bases estabeleceu uma base nacional comum para o planejamento curricular, eliminando a previsão de partes diversificadas que acabam por fragmentar o Sistema Nacional de Ensino. Falso, porque há sim uma flexibilização para que o currículo seja diversificado. Então, aqui está falso. Letra B. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular ficará a cargo das Secretarias Estaduais de Educação nas unidades federativas a ser aprovada por maioria simples em Assembleia Extraordinária. Falso. É o Conselho Nacional de Educação e o MEC. Tá aqui, barra MEC, certo? Esses são os 2 órgãos que vão aí regulamentar o currículo, ok? Letra C. É obrigatório o estudo da língua portuguesa ou da língua inglesa como língua materna, sendo opcional a adoção de segunda língua a partir dos anos finais do ensino fundamental? Sendo opcional. O erro dessa questão aqui é que ele está falando que é opcional, é obrigatório a adoção da segunda língua a partir dos anos finais do ensino fundamental, a partir do 6º ano. Não é opcional, é obrigatório. Esse opcional aqui na letra C que está errado.
Letra D, educação artística, compreendidas as artes visuais, a dança, a música e o teatro, é de adoção facultativa pelas escolas? Falso, a educação artística ela é obrigatória. Letra E, tanto a educação alimentar e nutricional quanto conteúdos relativos aos direitos humanos, a prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos nos temas transversais. Corretíssimo. Inclusive eu falei disso na aula passada, que são diretrizes aí curriculares nacionais na LDB, tema quente aí para 2026. E tá aqui também nessa questão da VUNESP, tá? Então eu falei sobre esse conteúdo. Se você quiser olhar, saber mais sobre esse conteúdo, checa a minha penúltima aula, a aula anterior a essa. Então a correta aqui é a letra E. E a nossa última questão de hoje. Em sua discussão sobre os níveis de currículo, a explicação de Libânio apresenta para o termo oculto. Então ele quer saber aqui o que é o currículo oculto na concepção de Libânio. Letra A. O uso da língua de oculto indica que o currículo inviabiliza os agentes sociopolíticos envolvidos historicamente em sua construção? Não tem nada a ver. Letra B. Ainda que se constitua como importante fator de aprendizagem, o currículo está oculto por não ser prescrito nem constar no planejamento. Vamos às outras. O termo oculto se refere ao desconhecimento generalizado sobre o currículo escolar, que não é explicitado aos professores durante a formação inicial. Falso. Letra D. O oculto indica a dificuldade de os alunos compreenderem os objetivos e sentidos do currículo, que permanecem implícitos em sua aplicação. Também não. Letra E. Em esfera simbólica e semiótica, a ideia de oculto simboliza os conhecimentos que a escola desconsidera para a formação acadêmica. O contrário. O currículo oculto ele é considerado, sim, ele é importante. E ele está aqui na letra B. Ele é importante fator de aprendizagem. O currículo está oculto por não ser prescrito nem constar no planejamento. Ele é oculto porque ele não está dentro do currículo prescrito, dentro do currículo formal. Ele é um currículo que ele é passado, mas ele é passado em sala de aula. E as crianças aprendem sem nem perceberem. O professor passa aquele conteúdo também sem uma formalidade, mas ele é passado sim, e ele é importante, porque mesmo ele não estando dentro aí do currículo prescrito, ele vai contribuir aí para a formação do estudante. Então, na nossa última questão, letra B. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu estou sempre trazendo vídeos com temas quentes e atuais, para que você gabarite a sua prova de concurso e tire a sua nota máxima. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa o like, pessoal, para apoiar o nosso canal e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Forte abraço, espero você na próxima aula.